Paulo, o que significa viver a fé como oferta e não como troca? Eu diria o seguinte: primeiro, que troca não é fé, é crença. Então, não é nem como viver a fé como oferta ou troca. É porque troca não é fé, é crença. Fé é crer, é a convicção de uma identidade. Crença é acreditar, é o crédito que eu dou àquilo que me convém. Entendi. Então não confie, não confunda o crédito que você dá a quem você empresta suas crenças para receber o que te interessa, com a convicção que você tem de quem você é a partir de quem te fez. Fé é a convicção, ainda que invisível, de quem eu sou e que eu estou à espera de ver revelar. Então, fé é o seguinte: eu posso duvidar, mas eu não duvido. Entendi. Essa questão do, Exato, do, exato. do acreditar é dar crédito a outra pessoa que não Então, necessariamente você. acreditar é uma expectativa de remuneração, Exatamente. Aí não é fé. não é fé. Próxima, Rô. Como diferenciar a vocação de necessidade? A vocação, eu acho que quem vai ver lá vai ficar até melhor de entender essa pergunta. A vocação é a forma mais eficaz com que eu traduzo a minha identidade, meu nome. Que é verbo. Pronto, meu verbo. O que virtude eu verbalizo? Ou seja, qual é a expressão verbal? O que caracteriza o meu movimento? De que natureza é o meu movimento? Necessidade é qualquer atividade movida por um fator externo. Então, a necessidade, o interesse e o direito são fatores externos que podem corromper o meu senso de vocação. Vocação é tudo que eu faço não por necessidade, não por interesse, nem para garantir o direito, mas a livre expressão daquilo que eu sou e tenho para oferecer. Por isso que Jesus diz assim, isso é muito forte. Jesus diz assim: meu Pai me ama porque a minha oferta é espontânea. Aquilo que você está ofertando por necessidade, por interesse ou por garantia de direito, já não é virtude, é negócio. Perfeito. Próxima, Rô. Por que muitas lideranças se tornam reféns da eficiência? Não entendi muito bem essa pergunta. Isso, Por que muitas lideranças se tornam ou eu até acho que reféns? eu imagino, sabendo bem desse meio aí, por que muitas lideranças reforçam essa ideia da eficiência? Lideranças que estão fundamentadas na Uhum. eficiência. É porque não Em em resultados. Ah, resultados, tá. seja Seria isso. deles, seja dos outros. Tá, tá. Então, o sistema de liderança, o sistema todo fica refém da eficiência, porque não é Uhum, liderança, é ditadura mesmo, é imposição, uhum. é desempenho, é emprego, não é trabalho. Liderança é aquilo que inspira o trabalho, certo? E tudo que envolve o serviço prestado não é liderança, é chefia. Uhum. Então, nós estamos confundindo muito controlador, muito governante, muito chefe, né? Para o diabo, Deus é chefe. Para Jesus, ele é pai. Então, o próprio Jesus teve que se libertar da dependência do divino. Jesus faz uma declaração complicada na cruz, porque ele diz assim: Deus, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então, se eu não fizer essa transição, se eu mesmo não me libertar das expectativas que eu tenho da divindade, eu nunca vou conhecer a minha identidade como filho de Deus. E aí, em vez de eu ser um líder como filho, eu vou ser um chefe de escravos. Por isso que o sistema de controle de escravidão ele é tão dependente da eficiência, ao passo que a liderança estimula a responsabilidade independente da competência. E aí a pessoa faz porque é a Isso, essência dele isso. fazer. Próxima, Rô. Como exercitar o perdão quando a dor ainda machuca? É o seguinte: não espere a dor passar, porque senão não vai ser perdão. Então só tem jeito de perdoar enquanto está doendo, porque senão é concessão.
Ou esquecimento. O esquecimento. Então, só é perdão enquanto está doendo. Uhum. Porque o perdão é exatamente dizer que eu tenho um compromisso com você que vai além da dor que você me provocou. Que a nossa relação é superior a qualquer dor que a gente possa provocar. Eu até uso um exemplo. É o seguinte: se você tiver um amigo mesmo, você vai lá e avisa para ele, fala assim, amigo, é o seguinte, se você estiver pensando em trair alguém, enganar alguém, mentir para alguém, mente para mim, engana eu que sou seu amigo. Não vai cair na bobagem de enganar um inimigo não, que ele acaba com você. Mas já que eu sou seu amigo, eu vou saber tratar você quando você me trair. Entendi. Esse é o perdão. Esse é o perdão. Porque ele é antecipado. O perdão não é depois. O perdão é antes. Por isso que a gente foi perdoado antes de ter pecado. Já era um compromisso. Pronto. Já era uma Já está responsabilidade. implícito na relação o perdão. Próximo, Rô. O que define uma espiritualidade madura? Uma palavra para mim: responsabilidade. Enquanto eu sou criança, eu penso como um servo. Então, só tem dois tipos de pensamento. Ou eu penso como escravo, ou eu penso como filho. Por mais variadas que sejam as formas de pensar. O que caracteriza a imaturidade? O serviço. O que caracteriza a maturidade? A responsabilidade. Quando eu saio do campo dependente do serviço, da competência e assumo a responsabilidade, eu deixei de ser criança. Por isso que Paulo dizia, enquanto o filho é imaturo, em nada ele é diferente de um escravo. Então, o que define a imaturidade? A troca, a prestação de serviço. O que define a maturidade? Responsabilidade, que vem da mesma palavra resposta. Ou seja, o homem responsável, a mulher responsável é aquele que é responsivo ao seu nome. É como se chega um momento que Deus chama a Ana pelo nome eterno dela e você responde. Pronto, aí você alcançou sua maturidade, porque agora você está respondendo ao nome, mesmo sem você saber direito, sem você saber explicar. Mas você está sendo, há um movimento dentro de você. Aí alguém fala assim, por que você está fazendo isso? Eu falo, nem eu sei direito, não. Você gosta? Fala, tem hora que não é o que eu gosto, não. Você precisa também? Não. É quando você, por exemplo, você perdoa alguém e você nem mesmo sabe explicar por que você está fazendo isso. É porque agora você não está respondendo a um fator externo. É uma coisa dentro de você que impede você De fazer de diferente. fazer diferente. É o chamado. É você, é o seu nome. Aí você está entrando no campo da maturidade. Próximo, Rô. Como discernir entre o apego ao passado e a memória afetiva? Apego ao passado são as lembranças do feito, do não feito, do que deveria ter feito, do que tem que ser feito. Memória é o que você guarda do que as pessoas são. As lembranças podem matar você. Por isso, Jeremias fala uma coisa muito forte. Ele fala assim, as lembranças estavam me matando. Como é que eu enfrentei lembranças que podiam me matar? Eu trouxe a memória que me dava esperança. Então, memória é memória de identidade, de natureza. É a relação que a gente representa. E não, eu estou assim porque minha mãe fez isso. Não, isso são suas lembranças. Tem a memória da mãe sem ter a lembrança do que ela fez. Por isso que Deus fala assim, dos seus pecados não me lembrarei mais. Então Deus tem um apagão de memória? Não. É porque ele intencionalmente não lembra do que ele podia lembrar. Ele só traz à memória o que ele quer lembrar. Então Deus não tem uma crise de esquecimento. Ele tem uma intencionalidade de memória. Se eu não tiver uma intencionalidade de memória, as lembranças vão me matar, positivas ou negativas. As negativas vão me deixar deprimido e as positivas vão me deixar presunçoso. Aí eu vou ser o presunçoso do certo ou o culpado do erro. Aí acabou, porque aí o presunçoso tem ansiedade de futuro e o errado tem depressão do desacerto.
que pode me tirar desse mundo depressivo, ansioso? A memória. E aí eu até usei uma frase com você aqui antes. Dúvidas nós vamos ter pro resto da vida. Eu vou ter dúvidas a respeito dos meus filhos, desde que eu não duvide quem eles são. Em essência. Pronto. Então eu só vou conseguir vencer as dúvidas que eu tenho se eu não duvidar de quem eles são. Então os comportamentos podem gerar dúvida, mas não incredulidade. Então incredulidade não é uma dúvida. Incredulidade é você duvidar. Dúvida é normal. Eu posso ter dúvida. Ter dúvida no casamento. Sim. Mas não duvido da pessoa. Posso ter crise com a forma como ela está se comportando, mas eu não tenho crise da pessoa que ela é. Entendi. É o que você, é o sentimento que você tem, Exatamente. ele não é Não, comprometido. é porque... Exatamente. Então, aí vamos até inverter, que eu acho que vai ficar melhor. O compromisso que eu tenho não é afetado pelo sentimento que eu sinto. Momentaneamente. Momentâneo. Porque o sentimento é momentâneo, lembrança. Mas o compromisso é permanente, memória. Próximo, Rô. Quais riscos existem quando a fé é usada para manter aparências? O risco maior porque vai causar uma crise de identidade. Porque se já está sendo usado para manter as aparências, já não é fé, é crença. Já comprometeu a natureza da fé. A fé não é comportamental, a fé não é reguladora de comportamento, nem reguladora de atividade. Isso é crença. Nós estamos confundindo o crédulo com o justo. É tão interessante isso, porque quando a palavra de Deus vai falar de fé, ela não forma um crente, ela forma um justo, tá vendo? A fé é para que eu faça justiça e não para que eu exerça juízo. A crença sustenta o juízo de mérito. A fé estimula a fazer justiça com quem não merece. Manter a aparência é porque já acabou a fé, eu passei da fé para a crença. Porque agora eu estou fazendo juízo de mérito, estou mantendo a aparência para continuar merecendo a admiração, mas já há muito tempo eu já deixei de ser a inspiração da fé. Então, eu vejo muito isso hoje, os engenheiros de obra pronta. Como tem, né? Por que você não fez daquela maneira? Por que não sei o quê? Sabe uma das coisas mais fortes da fé? É a roupa. A fé se apresenta nua, se for preciso, e não tem vergonha. A crença tem que usar vestes sacerdotais cada vez mais sofisticadas para desviar os olhos. Está lá na Bíblia. O ministério de Moisés era glorioso, mas ele era uma glória que ia devanecendo. Então José teve que ir melhorando a veste sacerdotal para ninguém perceber que ele estava ficando ruim. Ao passo que Jesus termina o ministério dele nu, pelado. Diante de todos. De todo mundo. Livre. Isso é fé. Não passa por aparência. Não. Próxima, Rô. Como ensinar responsabilidade sem recorrer ao medo ou à culpa? É porque a responsabilidade é que vence o medo e a culpa. A responsabilidade é o antídoto, é a cura do medo. Então eu estou com medo, não nego. Como é que eu vou vencer isso? Eu vou assumir a responsabilidade. E qual o único jeito de eu assumir a responsabilidade? É concedendo responsabilidade. Porque se eu esperar que o medo passa, acabou, aí já é direito. Se o outro tiver que provar que é capaz de eu não ter mais medo, eu já matei. Acabou, agora eu já inutilizei. Porque Como agora, assim? porque agora eu vou ter um servo. Dá um exemplo. Por exemplo, se eu esperar que o meu filho, alguém, seja competente o suficiente para me convencer de que agora ele pode assumir, acabou, eu vou ter o escravo, não vou ter o filho. Tá. Por isso que Paulo diz o seguinte: os perseguidores dos filhos são os filhos da escrava. Eu não estou percebendo que ao formar um filho que só vai ter autoridade na hora que ele tiver a competência, esse cara, quando ele finalmente fica pronto, ele é o escravo merecedor. Ele vai vir falar comigo de direito e não de responsabilidade.
Então eu coloquei o escravo no lugar do filho, porque agora a linguagem, um filho foi lá e fez tudo errado e teve memória de filho. O outro fez tudo certo e só tinha lembrança de servo. E exigiu seus direitos. Pronto. Você está entendendo então o que está matando? E por quê? Porque ele tinha medo. O outro que ainda que de maneira louca foi lá. Agora é legal falar isso. O que trouxe aquele rapaz de volta? Não foi um culto. Não foi um momento devocional. Por incrível que pareça, Ana, foi uma mesa, ainda que com os porcos. Que trouxe ele o quê? Memória. Se nós não tivermos... Afetiva, né? Pronto. O afeto de Então, se eu reconexão. não colocar a mesa da minha casa como memória afetiva de partilha, eu não estou gerando referência. Mas se eu levar essa memória, ainda que um dia meu filho esteja comendo com os porcos, ainda que ele esteja lá no coxo, o coxo vai lembrar ele da mesa. Como deveria ser. Pronto. Mas ritos religiosos só vão lembrar ele de Deus, mas não vão trazer a memória à família. Nós vamos gerar mais memória de família do que devoção de divindade. Mais partilha. Né? Pronto. Próximo, Rô. O que significa ser relevante pela essência? Ou seja, uma essência que cada vez mais ela é consistente o suficiente para inspirar. Então, o grande desafio nosso é ser uma inspiração. Então, uma goiaba plena pode inspirar uma melancia, sem comparar. Então, nunca compare melancias com goiabas. Elas parecem. Elas são verdinhas por fora, vermelha por dentro, mas se eu começar a comparar, eu vou achar que melancia é grande e goiaba é pequena. E melancia não é grande, melancia é do tamanho que a melancia tem que ser, pronto. E eu já vi muita goiaba maior do que uma melancia, porque eu vi uma melancia pequena para melancia e uma goiaba grande para goiaba. Então, uma goiaba bem resolvida pode ser inspiração para uma melancia mal resolvida, apesar de ser menor. Então, é isso. Perfeito. Próxima, Rô. Como cultivar amizades que sobrevivem às frustrações? Só é, de novo, lembra que foi a mesma coisa, só é amizade se vencer a frustração. Sem frustração de expectativa não há virtude. A expectativa ou é de uma necessidade satisfeita, de um interesse contemplado, de um direito garantido. Isso é Jesus no deserto. Ninguém vai ser poupado, senão se a gente não superar isso, a gente não vence o deserto em favor das pessoas. O deserto não é para que eu vença, é para que eu saia de lá bem resolvido para ajudar os meus irmãos. Isso é recorrente o tempo todo. Expectativa, Necessidade, interesse e direito. É recorrente. Necessidade e interesse. Pronto, é isso aqui. Ó. Então, onde eu estou sendo frustrado? Numa necessidade não atendida, num interesse não contemplado e num direito não garantido. O que o diabo sempre vai oferecer para você? Por que você não procura alguma coisa que satisfaça sua necessidade, contemple seu interesse ou garante seu direito? E a vida é para assumir a responsabilidade, principalmente daquilo que não satisfaz a necessidade, não contempla o interesse nem garante o direito, mas privilegia a relação. E que é doido, né? Porque hoje a maioria das correntes terapêuticas é voltada para a autossatisfação. Pronto. O tempo todo. O tempo todo. O que é uma mesa madura? É onde uma pessoa madura senta e serve primeiro. Acabou. Não vai ter frustração. E se todo mundo comer e não sobrar nada para ele? Rapaz, eu estou satisfeito. É o justo. Não era para comer naquele dia. Pronto, porque a comida dele era ver os outros. Então, vergonha para um justo não é não ter o que comer. Vergonha para um justo é não ter o que não oferecer. O justo nunca vai ficar envergonhado de não ter o que comer, mas seria uma vergonha para ele alguém precisar dele e ele não ter. Você já imaginou? Alguém muito perto de você que você ama precisar de você
e você não conseguir. E Deus garante para você. Isso nunca vai acontecer. Se você tiver na conexão Pronto. com a essência. Talvez o Vai que tomar uma você... aguinha. Vou tomar. Talvez o que você precisa vai te faltar. Mas eu garanto, né? O que os outros precisam em você nunca vai faltar. Porque é a minha essência, né? Pronto, pode ir para casa. Você é fonte, né? Acabou, pode ir para casa. Pode faltar chuva, mas não vai faltar goiaba, tá bom? Pra servir. Tá vendo? Pra fazer o doce Porque de não vai ter que goiaba. ter o inverno da goiaba? Uhum. Um dia eu vou olhar para a goiabeira, parece que ela tá seca. Não tem goiaba. Não, é porque as raízes dela estão se aprofundando para poder produzir mais goiaba. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.